Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem, porque aqui estamos todos bem também, tá? Bom, faço o convite a você que você assista até o fim este vídeo. Este vídeo aqui é o último vídeo da quinta coluna, ou seja, nós vamos fechar esse ciclo das colunas neste vídeo, tá certo? Chegamos ao fim. Muito bem. Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não, os meus vídeos aqui é somente a minha visão, o meu prisma, a minha maneira de enxergar o sistema religioso depois que deixei 20 anos de adventismo para trás na minha vida. E dentro desses 20 anos, fui líder durante 18 anos. Tá certo? Se em algum momento você se sentir tocado por qualquer coisa que eu fale neste vídeo ou em qualquer outro que você vá assistir ou já tenha assistido no meu canal, me adiciona no seu WhatsApp aí, terei imenso prazer de conversar com você. Tá certo? Feito então a introdução do vídeo, vamos ao conteúdo dele. Vamos lá! Ellen White e os pilares da validade profética. Aqui nós no caso, vou trazer um outro verso bíblico para encerrarmos esse ciclo dentro da quinta coluna, onde Ellen White, como profetiza, como o adventismo dá esse título a ela, onde ela está sendo analisada através aqui da minha maneira de enxergar os seus escritos, comparado com a Bíblia, toda esta trajetória que você está acompanhando aqui na validade profética, tá certo? A passagem bíblica, nós vamos a ela, é essa aqui, ó, vamos lá. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, 20 e 21, tá? É assim essas três passagens. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Porém, fecha essa ideia dizendo assim, ó, examinai tudo, examinem tudo e fique somente com aquilo que seja bom, retende o bem. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga? Nós não podemos acabar com os dons proféticos que teve dentro da Bíblia, as profecias que tem dentro da Bíblia, mas temos que reter o que é bom, o que é certo, o que é válido. Está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Eu vou lhe fazer a pergunta. Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? Vamos então agora à pergunta crucial, a última pergunta desse ciclo todo de todos os pilares, né? Nós tivemos o pilar número 1, ou coluna, como você queira chamar, número 2, número 3, número 4, e esta é a última. Então vamos à última pergunta, né? Deste quinto pilar do ciclo dos 5 pilares ou colunas. Vamos à pergunta. A pergunta é: se alguém pudesse abordar os escritos de Ellen White sem uma crença preconcebida em sua inspiração, como poderia saber se ela foi inspirada? Está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Como a gente pode saber se realmente ela foi inspirada? Colocando ela à prova de todas as colunas, de todos os pilares. Se você conhece adventista ou não adventista que creem, porque eu conheço pessoas que não são adventistas, mas creem em Ellen White. Se você acha muito trabalhoso anotar as fontes, o assunto, né, e o contraponto, ofereça essa série para essas pessoas. Ofereça, diga assim, ó,
Você não orou a Deus pedindo luz para saber as verdades das coisas que estão sendo ditas do adventismo, do sistema religioso e, em particular, de Ellen White? Olha, Deus está atendendo a sua oração através da minha pessoa e eu vou te apresentar as verdades. Está aqui, ó. Assista esse vídeo. Entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Entendeu? Se mostre como resposta de Deus para aquela pessoa que orou a Deus pedindo verdades, esclarecimentos, né? Ellen White escreveu o seguinte a respeito dos seus próprios escritos. Vamos lá? Vamos ver. Ela escreveu o seguinte, vamos lá. A irmã White não é a originadora destes livros. Eles contêm a instrução que durante o trabalho de sua vida Deus tem estado a dar-lhe. A essa altura, você quando lê uma frase dessa, você ainda acredita nisso? Que foi Deus que deu as coisas que Ellen White escreveu? Continuando. Contém a preciosa, confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. De suas páginas, esta luz deve brilhar no coração de homens e mulheres, guiando-os ao Salvador. O Senhor declarou que estes livros devem ser espalhados através do mundo. Neles há uma verdade que, para o que a recebe, é um cheiro de vida para a vida. Eles são silenciosas testemunhas de Deus. No passado, eles foram o meio em suas mãos para convencer e converter muitas almas. Muitos os têm lido com ansiosa expectativa. Deixa eu parar um minuto aqui. Eu lia com ansiosa expectativa, extremamente enganado. Olha, quando eu lia Ellen White com aquela expectativa ansiosa sobre juízo investigativo, e quando eu ia para Hebreus, o livro de Hebreus, aqueles capítulos que Paulo fala sobre o santuário, sobre os sacrifícios, eu lia da maneira formatada que o adventismo queria que eu lesse. Quando eu comecei a descartar Ellen White da minha concepção, da minha ideia, da minha mente, do meu espírito, eu comecei a entender perfeitamente que Ellen White nunca foi, é ou será profetisa. Continuando, voltar aqui na sentença. Muitos os têm lido com ansiosa expectativa e, lendo-os, foram levados a ver a eficácia da expiação de Cristo e a confiar em seu poder. Pois é, a expiação, lendo os escritos de Ellen White, me levou a, na prática, não, é assim, ó. Quando eu verbalizava que Cristo fez um sacrifício único, total, pleno e eterno na cruz. Era isso que eu falava. Mas, quando eu ia ler os escritos de Ellen White, comparando com as doutrinas adventistas, quando eu dava estudo bíblico, então, na prática, eu acreditava que não foi suficiente o que Cristo fez na cruz. Ele teria que ainda completar algo lá no santuário celestial, como se no céu tivesse pecados. Como se no céu tivesse literalmente um santuário. Tá certo? Continuando.
foram levados a encomendar a guarda de sua alma ao Criador, aguardando a vinda do Salvador para levar seus queridos para o seu eterno lar. Futuramente, estes livros esclarecerão o Evangelho a muitos outros, revelando-lhes o caminho da salvação. O Senhor tem dado muita instrução a seu povo, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Veja, parar mais um minuto aqui. Então, Ellen White copia o verso que está lá na Bíblia, né? Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, como se fosse a maneira correta de ler a Bíblia. Mas vá lá nesta passagem e você vai perceber que o profeta está advertindo as pessoas porque elas fazem exatamente isso, ó. Um pouco aqui, um pouco ali, descontextualizando. Então o Criador falando através da boca do profeta, dizendo, não é para fazer desse jeito. Mas as pessoas são enganadas dentro do sistema religioso, achando que Deus está dizendo que é para fazer assim, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, para descontextualizar e criar uma doutrina. Mas na passagem, lendo ela de uma maneira contextualizada, vai perceber que o Criador, através da boca do profeta, está advertindo que não é para fazer desse jeito. E Ellen White traz em seus escritos, dizendo, olha, é assim que tem que ser. Continuando, pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. Eu diria o seguinte, ela está dizendo que Deus deu. Não, Ellen White e os seus, deixa eu achar uma maneira menos dolorosa para você adventista, a palavra, e seus companheiros criaram, não é uma luz menor, é uma luz embaçada, é uma luz que não tem clareza, achando que está levando alguém para uma luz maior que a Bíblia. Isto é mentira. Primeiro, pelo próprio entendimento da coisa. Como pode uma coisa menor levar a algo maior? Não tem como. É como se eu quisesse pegar um palito de fósforo e direcionar alguém ao meio-dia com um sol a pino, dizendo, eu estou te levando para você ver o sol, com um palito de fósforo aceso ou um isqueiro aceso, para levar a pessoa para enxergar o sol. Não tem como, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Compreende? Agora, você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tem que me responder depois de meditar em tudo que foi mostrado aqui nos 5 pilares. Em tudo. Tá? Algumas perguntas que eu vou trazer, vou levar você a raciocinar. Vamos lá. Alguma das profecias de Ellen White falhou? Medite, meu irmão. Medite. Analise, reflita a esta pergunta e não precisa me responder de uma maneira literal, não. Tá? É uma pergunta retórica, não precisa me responder, responda para você mesmo. Alguma das profecias de Ellen White falhou? Outra pergunta que eu quero que você reflita. Quantas das profecias de Ellen White realmente se realizaram? Vá pesquisar. Se os 5 pilares que você assistiu aqui não foi o suficiente, se tudo que eu tenho aí no meu canal não é suficiente, vá você, lição de casa, vá atrás. Tá? Vamos lá. Outra pergunta. As profecias que parecem
se realizar são gerais ou específicas? Lembra? A condicionalidade, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Eu já expliquei em pilares anteriores qual é a condicionalidade que existe dentro da Bíblia. E o que Ellen White faz, ou fez, e agora os adventistas pegam essa condicionalidade e querem aplicar a Ellen White, não tem base bíblica. Tá? Vamos lá. Alguns de seus frutos, claro que está entre aspas aí, né? Alguns de seus frutos foram negativos para aqueles que tentam seguir seus conselhos de perto? Analise na sua vida, você que quer seguir Ellen White bem de pertinho. Como é que está sendo isso na sua vida? Você realmente se sente abraçado pelo sacrifício que Cristo fez na cruz? Ou você vive atormentado dizendo que qualquer dia, qualquer hora, o seu nome será lido no livro? Vai ser tirado ou vai ser deixado? Vamos lá, uma outra pergunta para você. Deus a corrigiu quando ela estava errada e ela alguma vez repudiou ensinamentos errôneos em tempo hábil? Você viu, em relação à Trindade, que ela demorou 50 anos para mudar de ideia. Ué, se a Trindade é uma doutrina correta, você já sabe que não é. No meu canal eu tenho a série sobre a Trindade. Vá na playlist se você não foi ainda. Tem a pasta sobre a Trindade, você vai ver. Não tem respaldo bíblico. Por quê? Porque fazendo como o Criador, através da boca do profeta, dizendo que não é para fazer assim, ó, um verso aqui, outro ali, isolado, não é para fazer isso. Mas fazendo isso, se cria uma ideia que não tem base na Bíblia. Então veja, Deus corrigiu Ellen White? Ellen White, quando ela errou, e ela corrigiu rapidamente? Não. A história te mostrou que não. Ela foi honesta sobre o uso de fontes e a aparente falta de honestidade deve impactar a visão de seu ministério profético? Ou seja, Deus me mostrou, o anjo me mostrou, vi em sonho, vi em visão, fiquei 3 horas segurando Bíblia, e aí vi o caminho estreito. Aí quando você vai ver a fonte dessas informações, são de outros autores, outros escritores. A pergunta é, ela foi honesta quando ela foi impactada com esta realidade? Não. O que ela disse tem tudo aí nos pilares. O que ela disse quando ela foi impactada com essa realidade? Muitos que estão aqui serão como vermes. Melhor, muitos que estão aqui serão comidos pelos vermes. Outros não alcançarão a salvação e por aí vai. Tá? Ellen White foi honesta e objetiva sobre todos os detalhes de sua vida? Claro que não. Eu tenho no meu canal aí, infelizmente, ela como profetisa, o casamento dela foi horrível. O casamento dela foi um casamento de aparência. Mas William, onde você tirou isso? Vá lá no meu canal. É só ir lá em Ellen White, ou Adventismo, ou Estudo Bíblico para Adventistas. Está tudo lá. Ela pedia para as pessoas não comerem carne, mas ela pediu para a sua nora mandar ostras para ela. E por aí vai.
seus seguidores são excessivamente influenciados pelas supostas manifestações sobrenaturais envolvidos em seu ministério? Muito. Eles são muito influenciados, mas não exatamente pelo que eles leem, porque eles leem os seus escritos, desprezam a história que envolve esses escritos, mas eles são influenciados da seguinte maneira. Uma coisa é um silogismo rápido. Ellen White, ela está no nível dos profetas. É assim que a Igreja Adventista coloca Ellen White. Ellen White está no mesmo nível dos escritos bíblicos. Negar Ellen White é negar a Deus. É negar o próprio Cristo. Então, esta influência psicológica leva as pessoas, essa influência para o mal, psicologicamente, espiritualmente, doutrinariamente, leva a pessoa a passar a aceitar tudo que Ellen White escreve como uma verdade absoluta vindo de Deus. Entende, meu irmão? A Bíblia alguma vez lista milagres como prova do dom profético? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, raciocine, pense, medite. Você que ainda acredita em Ellen White, responda para você mesmo essas perguntas, estas indagações. Porém, se você quer continuar acreditando em Ellen White, nas doutrinas da Igreja Adventista, ou em qualquer outra denominação, deixar claro aqui, tá? Todas as denominações, todas estão na contramão do Cristo e da Bíblia. Todas estão. Mas aqui nós estamos falando do Adventismo porque fui adventista. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que o meu canal não é para tirar a fé de ninguém. É só a expressão da minha visão em relação ao sistema religioso. Por isso eu disse, você pode continuar acreditando em quem e no que você quiser. Eu só estou aqui dividindo com vocês a minha visão. Entende? E agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu não sei se eu farei uma live que vai durar aí 1 ou 2 horas essa live. Eu vou trazer o conceito do livro como os adventistas mais abirrogam, né? Mais defendem como sendo um livro inspirado por Deus, que está movimentando, chacoalhando o mundo com a distribuição gratuita desse livro. Irmão, não entra nessa, não é gratuita. Você pagou, irmão. Você pagou através dos seus dízimos, tá? Mas, então eu não sei se eu vou fazer uma live, preparar um dia aí da semana, à noite, claro, ou o próximo final de semana, eu não sei, ou se eu vou fazer em etapas, né, em pedaços. Aí vai ser gravado, tá certo? E vou trazer a realidade deste livro. O que é o grande conflito na realidade? Em comparação com a Bíblia, com a realidade bíblica. Aqui, ó. O que é? Vamos colocar aqui, ó, lado a lado, o livro O Grande Conflito e o livro chamado Bíblia, que você diz que a sua fé está baseada neste livro. Está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Legal que vocês vieram até aqui. Repito, se você acha que esses vídeos são importantes para aquelas pessoas que você conhece, que vão após Ellen White, diga que você é a resposta da oração daquela pessoa sobre todas essas dúvidas que estão sendo colocadas
sobre Ellen White e o Adventismo e o sistema religioso como um todo. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Até lá!